Olá, boa noite. Fazendo os últimos ajustes aqui para começar já. Nelly, Giane, saudades, Giane. Oi, Rô, saudade, hein? Eita. Pronto. Boa noite, Ângela. Tô só fazendo um ajustinho aqui e eu já começo. Assim também vai dando tempo do pessoal entrar. Pronto. Boa noite, boa noite, boa noite para todo mundo. Hoje eu vou falar de um tema muito, aliás, até muito oportuno para o momento que a gente está vivendo, né? Eu vou falar sobre medo. E o medo, especificamente o medo de não ser amado, né? É claro que hoje o medo, ele gira em torno da gente, nessa situação toda que a gente vive, mas especificamente dentro da proposta que a gente tem aqui de falar sobre relacionamentos entre pais e filhos, eu quero hoje abordar esse tema que é o medo de não ser amado, né? E quando a gente pensa relações familiares, relações entre pais e filhos, e aí a gente pensa no medo de não ser amado, automaticamente a gente pensa no medo dos filhos de não serem amados pelos pais ou sentirem que os pais não os amam, né? Mas eu quero falar também hoje mais sobre o medo dos pais, né? O medo dos pais de também não serem amados pelos filhos, porque isso acontece e acontece muito. E esse medo, ele traz consequências que são consequências importantes e são consequências sérias, tanto para os pais, né, que têm esse medo, como para os filhos que sofrem com as ações dos pais que têm medo de que o filho não os ame, né? Então hoje a gente vai falar sobre isso, o medo de não ser amado. Como é que acontece essa dinâmica que faz com que os pais tenham medo de não receber, de não ter o amor dos filhos, né? E geralmente esse medo de não ter o amor dos filhos se manifesta nos pais, nas relações com seus filhos, com um medo, basicamente, um medo de se posicionar. E essa falta de posicionamento dos pais pode gerar dois comportamentos diferentes nos seus filhos. Então, quando os pais não se posicionam, você pode ter como consequência filhos que são inseguros por não terem referência, ou filhos tiranos. E aí, quando a gente fala de tirano, né, de filhos tiranos, de tirania, a gente muitas vezes também associa com personalidade forte. E aqui cabe fazer uma diferença muito importante entre personalidade forte e tirania, né? Então a personalidade forte de uma criança, de um adolescente, não significa necessariamente uma tirania, porque nós podemos ter e ver crianças e adolescentes com personalidades fortes, mas com muito amor, com muito cuidado, que transmitem muito respeito, né, que são empáticos. Então, personalidade forte não necessariamente significa uma tirania. Quando a gente fala de tirania, a gente está falando de crianças e adolescentes, ou até adultos, né, que não possuem empatia, que são violentos, que são agressivos, que fazem de fato ações para os outros para sentir um poder sobre eles, né? E aí é completamente diferente de uma personalidade forte.
Então, voltando, né, o não posicionamento dos pais pode acarretar comportamento dos filhos numa insegurança, porque não tem referência, ou então a tirania, né, filhos tiranos, e a gente já vai falar sobre isso de novo daqui a pouquinho. E aí, essa questão da personalidade forte, a genética ela até influencia um pouco nessa questão da personalidade forte, né? Nós temos uma influência genética na personalidade, mas o que define de fato o comportamento, como a criança e o adolescente vão manifestar a sua personalidade, vai depender muito dos exemplos diários que a criança e o adolescente têm no dia a dia dentro de casa, que vem necessariamente dos seus pais, dos parentes que moram com eles, e também vai depender muito da qualidade das relações que se estabelecem dentro da família no dia a dia, né? Então a gente já percebe daí que quando a gente fala de pais que tem medo de se posicionar, que tem medo de disciplinar os filhos por conta de achar que se eles disciplinarem, se eles estabelecerem regras para as crianças, para os adolescentes obedecerem, eles não vão ter o amor dos filhos, né? E aí a gente precisa sempre, quando a gente está olhando para um desequilíbrio, é sempre importante a gente olhar para a origem disso, né? Então, a gente faz um recorte agora só nos pais e a gente olha da onde que pode vir esse sentimento de medo dos pais de não serem amados pelos filhos, né? E então, assim, a primeira causa desse medo, dessa insegurança dos pais, pode vir a partir de como esses pais foram tratados enquanto filhos. Então, eu sou mãe, eu posso ter um comportamento com os meus filhos muito influenciado da maneira como eu recebi as minhas relações com os meus pais. E muitas vezes, se eu me sentir por muitas vezes excluída nas relações que eu tive com os meus pais, eu posso ter medo de, uma vez enquanto mãe, impor uma regra, impor uma disciplina para os meus filhos e eles não me amarem e eu me sentir excluída. Então, uma sensação de exclusão, uma sensação de eu fui tratada com muito rigor, com muito distanciamento, com muita frieza, e aí eu em algum momento na minha mente inconsciente, principalmente, em algum momento eu tenho o registro de um julgamento, de não gostar dos pais, né? Quem nunca viu uma criança pequenininha receber uma bronca, ser disciplinada em alguma questão, e aí a criança pequenininha fechar o braço e dizer assim, eu não te amo mais, né? Então, assim, a criança quando recebe algo que não é do agrado, ela vai testar, ela vai comunicar que ela não está gostando, e muitas vezes essa comunicação vem com falas desse tipo. E se eu sou um pai ou uma mãe que já passou por isso lá na relação com os meus pais, isso me afeta e me causa um medo. Então eu tenho medo que o meu filho ou a minha filha não me ame, assim como em algum momento eu senti que isso aconteceu na relação com os meus pais. Isso pode ser uma origem para a causa do medo, né? Outra questão que a gente vê muito com esse medo de não ser amado, né, dos pais, é a falta de referência. Muitas vezes os pais não tiveram uma referência de atenção, de assertividade, de expressão correta e adequada
das disciplinas, e aí falta para esses adultos hoje que têm filhos uma referência, ou seja, muitas vezes os pais não sabem como fazer, qual é a melhor forma de disciplinar os filhos e vão achar sempre que vão fazer errado e, consequentemente, os filhos não vão amá-los, né? Então essa também pode ser uma causa. Outra causa que a gente vê, e é muito comum hoje em dia, pelo sistema familiar que a gente encontra, culpa, né? Então, assim, hoje as mulheres trabalham, né? Quase a totalidade das mulheres nas famílias trabalham fora, assim como os homens. E aí você tem pai e mãe trabalhando fora todos os dias, o dia inteiro, e isso pode gerar uma sensação de culpa, e aí essa culpa gera uma permissividade como uma moeda de troca. Então, assim, nossa, eu passo todos os dias longe dos meus filhos, eu fico pouquíssimo, porque quando eu chego em casa já está na hora de dar o jantar, de dar banho, colocar para dormir. Nossa, eu não fico com meu filho, eu não faço nada com ele, então eu vou deixar ele fazer tudo o que ele quiser, eu vou permitir tudo, porque coitadinho, né? Na verdade é uma sensação de culpa dos pais, né? E isso pode gerar também um medo. Então, assim, nossa, eu fico fora o dia inteiro e eu tenho muito medo de que os meus filhos não me amem por conta disso. E aí eu vou ser permissiva, eu vou permitir tudo por conta desse medo deles não amarem, né? Outra questão que ela é mais intrínseca, né? Ela é mais profunda e aí muitas vezes difícil de se perceber. Ocorre quando esse medo de não ser amado ou amada pelos filhos vem de uma própria carência de questões e fragilidades emocionais que são, por sua vez, oriundas das experiências também lá da infância, né? E eu dizia na semana passada que eu sou muito repetitiva com algo que eu acho extremamente importante e aqui nessa abordagem de hoje também muito oportuna, né? O quanto é importante pai e mãe, ou quem cuida de um neto, de um sobrinho também, o quanto é importante fazer um exercício de autoconhecimento, de olhar para suas próprias questões, a ponto de conseguir perceber se essas questões pessoais, íntimas, estão interferindo no relacionamento com os seus filhos. Então, muitas vezes, o medo que a gente tem de não ser amado pelos filhos decorre dessa nossa insegurança, de questões que a gente viveu com a nossa família, né, com as nossas relações. E isso é muito importante, porque a gente também é fácil a gente se esquecer do quanto que muitas ações e reações que a gente tem como adulto são reflexos do que a gente viveu enquanto criança, né? E aí a gente muitas vezes não percebe, e a gente precisa muitas vezes num processo de autoconhecimento, num processo terapêutico que é muito indicado, olhar para como foi a nossa infância, como foram as relações familiares, como foi a relação especificamente com o pai, especificamente com a mãe, quais as referências que eu trago. Muitas vezes também o medo dos filhos não nos amar faz com que a gente pense o seguinte, por exemplo, meu pai e minha mãe eram muito rigorosos, eles eram muito agressivos, eles batiam, gritavam, colocavam de castigo, tiravam coisas de mim, falavam, me agrediam verbalmente também, e aí isso é muito ruim. Então eu polarizo, né? Eu vou lá para outra polaridade e falo assim, decreto para mim, eu vou fazer com os meus filhos tudo
diferente do que os meus pais fizeram comigo e com os meus irmãos, por exemplo, né? E aí você tem um padrão de comportamento extremamente permissivo e sem colocação de regras, sem colocação de limites, justamente por conta desse medo de não amar, né? Então, assim, essas questões, as consequências de como a gente foi criado enquanto criança, a insegurança, a culpa, as questões de traumas e as questões emocionais que a gente traz são origens desse medo que muitas vezes a gente tem dos filhos não nos amarem. Mas o que a gente precisa olhar é que esse medo traz consequências imediatas para a gente, porque a gente não tem a segurança e muitas vezes não tem uma autoavaliação positiva enquanto pai, mãe e quem é responsável pelo cuidado, né, das crianças, mas também traz consequências para os filhos, e essas consequências são imediatas, a médio e a longo prazo também. Então a gente precisa olhar para isso e a gente precisa ver que um medo de não ser amado pelos filhos pode trazer consequências na vida deles enquanto adultos muito sérias, né? Eles podem ficar muito bloqueados. E quais seriam essas consequências, né? Então vamos lá, se eu tenho medo que os meus filhos não me amem, eu vou ser extremamente permissiva, eu vou ser extremamente flexível e afrouxar todos os limites, e com isso eu não vou colocar para os meus filhos alguns pontos que são importantes. E quais seriam as consequências disso com os filhos a médio e a longo prazo, né? A gente pode muito bem perceber que os filhos, eles podem crescer, né? Podem ficar adultos com poucas ou pouquíssimas raras habilidades sociais, né? De interagir socialmente, com poucas habilidades éticas e com pouca prática de empatia, porque não há referência, né? Há sempre, por parte dos pais, uma permissividade e uma falta de orientação que pode gerar como consequência filhos com poucas habilidades sociais e empáticas, né? É interessante também a gente olhar para a questão do medo de não ser amado pelos filhos, que nessa permissividade a gente corre o risco de demonstrar um amor, como os próprios filhos dizem, um amor mais meloso, né? Então é tudo, pode sim, meu querido, pode sim, filhinho lindo da mamãe, porque eu te amo, então eu deixo. E muitas vezes, ou quase totalidade das vezes, os filhos conseguem perceber muito bem o que é um amor legítimo, incondicional, e o que é um amor baseado no medo de não ser amado, né? Então, muitas vezes a falta do amor e do acolhimento pode gerar um adulto que também tem uma dificuldade de expressar amor e acolhimento com qualquer pessoa das suas relações, né? E aí tem uma consequência também mais pessoal para o filho, que ele pode desenvolver uma falta de respeito e de amor consigo mesmo, né? Então, se ele percebe que as relações
familiares são muito frágeis e baseadas numa necessidade unilateral do pai e da mãe de fazer algo só para não perder o amor, ele vai se distanciar, ele vai perceber que isso é um comportamento dos pais mascarado e um comportamento que tem a intenção de olhar para algo unicamente dos pais e, consequentemente, ele vai sentir que não é olhado, que não tem acolhimento nas suas questões, que não tem amor de fato e o respeito pelos sentimentos que os jovens têm. E isso pode gerar uma baixa autoestima, uma baixa autoimagem, porque é um sentimento de ação e reação, né? Então, se os meus pais se distanciam dessa forma, é porque não vale a pena, eu não tenho nada que valha a pena de bom, né? Eu não tenho nada de bom. Então, ele pode desenvolver uma baixa autoestima e uma insegurança em si mesmo muito grande, e isso vai refletir na vida dele enquanto adolescente, enquanto adulto, e ele vai manifestar isso nas suas relações de trabalho, nas suas relações sociais, nas suas relações afetivas, né? Então, muitas vezes, as pessoas vão buscar nas relações afetivas um rigor, uma demonstração qualquer, mesmo que seja mais agressiva de amor, que ele não teve, que ele sentiu que não teve na sua relação com a sua família de origem, né? E isso é muito preocupante. E aí, digamos que essa pessoa se torne pai e mãe, e aí é muito difícil, né? Quando você não tem amor próprio, né? Quando você não tem amor, quando você não tem uma autoestima positiva e elevada, fica muito difícil de você passar isso para os seus filhos, porque a gente não consegue dar aquilo que a gente nunca teve, né? E aí, de novo, eu reforço a tese de que os processos de autoconhecimento, os processos terapêuticos, todos os processos que ajudam ao entendimento pessoal e profundo, eles são ferramentas essenciais para se trabalhar as questões de autoestima, de autossegurança, de autoimagem, para reverter um quadro de insegurança dos pais nesse sentido, né? E aqui também eu quero fazer um parênteses para diferenciar, né? Muitas vezes a gente fala assim, poxa, mas os pais, eles oferecem tudo, eles trabalham, eles pagam uma boa escola, eles pagam um bom convênio médico, eles colocam comida dentro de casa, compram roupas. Eu não estou falando de uma ausência material, eu estou falando de uma ausência emocional, né? De uma ausência amorosa. São duas coisas diferentes, né? Então, outro cenário que a gente pode observar nessa questão do medo os pais têm medo que os filhos não os amem, e esse medo vem de uma insegurança pessoal, e muitas vezes as inseguranças, elas são mascaradas através de um comportamento agressivo. Então, muitas vezes nós vemos pais que são muito enérgicos, são muito agressivos, que não estabelecem diálogos com os seus filhos. Na verdade, esses pais não são totalmente seguros e não têm uma fortaleza em si, mas tem uma insegurança em si. E isso é muito ruim, porque, em primeiro lugar e acima de tudo, os filhos,
não têm a relação com a essência verdadeira dos seus pais. Eles têm uma relação com uma máscara, né? Que os pais colocam, que não são eles de verdade, mas eles não podem demonstrar insegurança, porque também muitas vezes isso faz parte de um processo de medo, né? Então os pais pensam assim muitas vezes: se eu demonstrar que eu sou inseguro, se eu demonstrar que eu tenho minha autoestima baixa, meu filho não vai me respeitar, meu filho não vai me amar, meu filho não vai gostar de mim. Então eu preciso mostrar que eu sou enérgico, eu preciso mostrar que eu tenho força, e eu vou mostrar isso através de um comportamento agressivo. Então não há diálogo, é isso e acabou, não há uma observação mais direta do que o filho demanda, do que o filho necessita dentro da relação familiar. E isso também gera muitas consequências, né? Como eu disse, gera uma consequência nas relações de estudo, e gera também, quando a pessoa se torna adulta, uma consequência também dentro da sua vida profissional, da sua vida social e afetiva, né? E eu disse muito do modelo familiar, de pai trabalhar fora, mãe trabalhar fora o dia inteiro, que pode causar uma culpa e, consequentemente, um medo, né, de não serem amados pelos filhos. Mas é importante a gente trazer todo esse contexto para a realidade que a gente vive hoje. E a realidade que a gente vive hoje é uma realidade em que os pais, muitos pais, estão trabalhando em casa, muitos filhos estão estudando em casa, né, com ensino à distância, e esse cenário, essa mudança de cenário, implica também toda uma adaptação, porque há um contato muito maior. Então, se antes os pais ficavam o dia inteiro fora, hoje muitos pais ficam o dia inteiro dentro de casa, e isso também gera uma tensão no relacionamento entre pais e filhos, e os filhos tendem a se isolar nos meios eletrônicos que fazem parte da realidade dessa geração, e há um distanciamento, mas a culpa, né, os pais têm que ficar trabalhando, ou se eles têm que sair mesmo na pandemia, ou se eles ficam dentro de casa, mas eles ficam trabalhando, a culpa ainda existe. Mas o fato é que as relações ficaram mais próximas, e, consequentemente, as situações que podem originar conflitos ficaram muito mais evidentes, né? E isso muitas vezes não é visto como uma grande oportunidade de se aproximar dos filhos, né? De perceber como os filhos sentem a situação, inclusive como eles sentem a pandemia, a questão deles quererem sair e não poder sair, né? Esse diálogo que precisa existir, de conversar com o jovem e dizer: olha, eu sei que está difícil para você, porque está difícil para mim não sair, para mim também está difícil, mas eu imagino que para você seja mais, porque a idade ali da pré-adolescência e da adolescência é uma fase marcada pela necessidade de sair, de conviver socialmente, de conhecer novas formas de viver. E aí, de repente, o jovem se viu fechado em casa e com medo, né? Todo mundo está com medo do que está acontecendo, e o jovem também tem o medo, né? A criança, o pré-adolescente, o adolescente, todo mundo tem medo. E se não há um diálogo, não há um fortalecimento das relações nesse momento, a insegurança fica maior por parte dos filhos.
E isso gera uma insegurança também por parte dos pais, especificamente desse medo de não serem amados pelos filhos, né? Então, nós precisamos entender que as relações familiares, assim como em todo tipo de relação, guardadas as devidas proporções, necessita de um estabelecimento de hierarquia, de uma organização. Tem algo que, quando eu costumo falar sobre bullying, tem algo que eu acho muito importante diferenciar, que existe, né, um ordenamento. Toda vez que duas ou mais pessoas se reúnem, é necessário haver um ordenamento, né? Então há uma ordem, se há um diálogo, quem fala primeiro, o outro escuta, depois o outro fala e o outro que falou agora escuta. Sempre existe um ordenamento, implícito ou explícito. E quando a gente fala dos jovens, né, principalmente quando o jovem, a criança, na verdade, está saindo de casa, já é maiorzinha, já tem uma consciência maior, e ela sai de casa e vai para a escola, vai conhecer outras pessoas de várias idades e outros costumes, a gente fala que há um choque, né? Há um conflito e um choque muito grande entre o ordenamento familiar que existia. Então cada família tem o seu ordenamento, tem a sua estrutura, tem uma rotina do que pode, do que não pode fazer, e aí ela sai de casa e vai para a escola, e aí tem um ordenamento social. Então a criança já entra num choque de perceber a diferença entre o ordenamento familiar e o ordenamento social, né? Isso por si só já é um choque. Mas imagina quando os pais têm um medo de serem amados e aí eles não colocam um ordenamento familiar, não colocam regras, não impõem limites. Essa criança, ela vai para o mundo social e ela vai entender então que aquele ordenamento social é o correto. Mas muitas vezes esse ordenamento social conflita com o ordenamento familiar que está lá, mas nunca foi exposto para a criança. Então isso tudo é muito complicado e gera conflitos. E se tudo não é estabelecido com muita clareza, com muita transparência para as crianças desde cedo, elas vão ficar perdidas não só na maneira de agir socialmente e dentro da família, mas também vão ficar muito perdidas com o amor, com o afeto, com o acolhimento. Será que ele existe? Será que ele não existe? Né? Então tudo isso é muito importante da gente observar. E hoje, né, com a realidade que a gente vive na pandemia, as relações estão muito mais próximas e os conflitos, eles são praticamente inevitáveis, mas os conflitos eles podem ser solucionados de uma forma assertiva, né? Ou seja, de uma forma objetiva, onde se deixa claro exatamente qual é a situação e como ela deve ser solucionada, mas também abrindo espaço para que os jovens ou a criança possam falar do que eles sentem. Até porque isso é um grande sinal que os pais podem se apoiar para estabelecer justamente de que forma eles passam essas regras e esses limites. E aí tem uma outra consequência desse medo dos pais não serem amados pelos filhos, que é algo muito importante e que eu já ouvi vários relatos de pais que passam por essa situação. Existe algo chamado síndrome do imperador.
Síndrome do imperador é um comportamento que a criança ela adquire como consequência de um desequilíbrio das relações familiares, geralmente quando os pais são muito permissivos. E nós já vimos que essa permissividade vem muito do medo dos pais não serem amados pelos filhos. E o que é essa síndrome do imperador? É um comportamento, um padrão de comportamento que a criança estabelece dentro de casa, aonde ela praticamente ou totalmente, né, dependendo das situações, ela vai inverter a posição hierárquica e ela vai comandar e ela vai mandar nas pessoas, nos adultos que estão dentro da casa dela. E se ninguém fizer o que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer, ela vai gritar, ela vai espernear, ela vai rasgar coisas, ela vai quebrar coisas, ela vai fazer qualquer tipo de coisa que ela sabe que vai impactar, que vai mexer com os pais, né? E ela adquire um comportamento de meio de rei ou rainha mesmo. Os súditos têm que obedecer porque todas as demandas as suas demandas têm que ser atendidas pelos pais, né? E essa síndrome do imperador é muito complicada porque ela vai externar esse comportamento na escola, num mercado, num shopping, num passeio. Ela vai, se ela não é atendida na hora que ela quer e do jeito que ela quer, ela vai gritar, ela vai berrar, e os pais, né, vão entender isso também, não só pela vergonha se for num lugar público, mas os pais vão entender também a intensidade desse comportamento da criança como uma manifestação de falta de amor. E aí os pais vão falar: nossa, meu Deus, tá vendo? Essa criança, ela tá agindo dessa forma, ela não me ama. E a única forma, então, dela me amar é fazer tudo que ela quer. E aí os pais acabam reforçando esse comportamento e quando a criança demanda qualquer coisa, os pais correm para fazer antes que ela faça algum escândalo, antes que ela dê um show, antes que ela faça uma birra, e pode ser dentro de casa ou fora de casa, né? E aí quando você menos espera, os pais estão reféns da criança, né? E isso é muito complicado, porque se isso não é tratado, se isso não é detectado e solucionado rapidamente, a criança vai entender que esse comportamento é correto, que esse comportamento é positivo para ela, porque a criança vai trabalhar sempre no concreto. Se eu demando algo gritando e sou atendida, logo eu vou gritar sempre para sempre ser atendida. E se um dia alguém não me atender, gritarei mais ainda. Por quê? Porque o grito, para mim, traz tudo aquilo que eu quero, a satisfação de todos os meus desejos, né? Então, quanto mais essa situação se estende, mais a criança vai reforçando o comportamento, esse padrão de comportamento que é chamado de síndrome do imperador. Existem níveis de intensidade dessa síndrome do imperador, né? Existem crianças que têm um nível de exigência baixo, outras com nível de exigência médio e outros com um nível de exigência bem mais alto. Então, os de um nível baixo, é possível ainda se estabelecer um diálogo, é possível ainda que a criança consiga escutar o diálogo, né, uma conversa, e aí cabe aos pais mostrar para os filhos com assertividade, ou seja,
pontualmente, objetivamente e com segurança de que existe uma hierarquia dentro de casa e que os filhos são os pequenos e os pais são os grandes, e são eles quem estabelecem as regras e os limites na rotina diária, né? Dentro de casa e fora de casa. E isso não precisa necessariamente ser passado sem amor, sem afeto, né? Isso pode ser passado de uma forma amorosa, né? Na forma de um diálogo, e o fato de você demonstrar para a criança que existe uma hierarquia e ela está no nível abaixo dessa hierarquia, não significa que você precisa fazer isso com violência. Você pode fazer com amor, mas você tem que demonstrar para ela que, em primeiro lugar, e isso é muito importante também, né? Os pais não são amiguinhos dos seus filhos. Os pais são os pais, com muito amor, com muito afeto, mas não são amiguinhos, né? Agora, se a criança expressa essa síndrome do imperador num nível médio ou até num nível muito intenso, bom, num nível muito intenso, 99% das situações requerem uma intervenção de um profissional. Então é preciso levar essa criança para um profissional, para um psicólogo, para que a criança entenda e perceba como as relações acontecem. E geralmente, dependendo do que é visto dentro da dinâmica familiar, há também a indicação dos pais buscarem um auxílio também terapêutico, porque muitas vezes essa síndrome ela começa baixa e ela vai num nível muito alto porque não há uma atitude, uma reação rápida e enérgica por parte dos pais, o que pode demonstrar aquela insegurança que vem lá da origem que eu disse no início, que pode vir ali de um sentimento de culpa, de uma insegurança oriunda de como os pais trataram esses pais, de uma falta de referência, né? Então, é importante a gente olhar, né, também para uma questão assim, dentro de uma relação com os nossos filhos, quando eles são crianças, pré-adolescentes e adolescentes, nós sempre precisamos pensar que nós somos os adultos da relação e, teoricamente, nós temos mais experiências e mais recursos, e que a gente precisa sentar com os filhos e conversar com eles sobre o que não está legal, né? E sempre manter um diálogo, porque quanto mais constante for o diálogo, mais possibilidades de demonstração de afeto e de amor os pais podem receber dos seus filhos. Se há um medo de não ser amado pelos filhos, o diálogo pode trazer uma certeza para essa insegurança, né? Então a gente precisa muitas vezes trabalhar dentro da gente a nossa insegurança, a nossa baixa autoestima, a nossa falta de referência, a nossa sensação de culpa. A gente precisa trabalhar tudo isso para poder estabelecer uma qualidade de relacionamento com os nossos filhos, a ponto dela ser tão transparente, dela ser tão honesta, que fique muito evidente o amor que existe nos filhos pelos pais. Esse amor, ele existe. Muitas vezes ele é só encoberto por ações que são feitas muitas vezes por conta de um medo dos pais de não amarem, de não serem amados pelos seus filhos, né? Então, o diálogo é sempre muito importante, e paralelamente a isso,
um exercício de autoconhecimento, um movimento de autoconhecimento, um reconhecimento de uma necessidade de ajuda profissional para olhar para suas próprias inseguranças é importante para a gente poder eliminar esse medo de não ser amado pelos filhos e, consequentemente, estabelecer um relacionamento muito mais próximo com os nossos filhos, né? Sabendo que isso vai fazer um bem não só para nós, mas também vai fazer um bem muito grande para os nossos filhos. Eles vão crescer com uma autoestima muito maior, com uma segurança muito grande, vão aprender e se acostumar a dialogar, a dizer aquilo que não está legal, aquilo que falta, né? E isso é muito importante. Então, quando a gente precisa também perceber que quando a gente se trata, a gente também atinge, e o bem que esse tratar faz na gente, mas faz em todas as pessoas que estão ao nosso redor, e no caso específico aqui entre pais e filhos, consequentemente faz um bem também para os nossos filhos. Então, imaginar que algo que começa com a gente, um olhar muito mais atento para a gente, pode oferecer para os nossos filhos uma segurança e uma qualidade de vida muito maior, uma qualidade de vida emocional muito maior para os nossos filhos, né? Então, assim, não é bobagem, né? Eu acho que muitos pais têm até vergonha de assumir que têm medo de não serem amados pelos seus filhos, mas isso não é uma bobagem. Nenhuma insegurança, nenhum medo pode ser subestimado e desrespeitado, principalmente por quem carrega o medo, né? Então a gente precisa olhar para isso, a gente precisa falar disso, a gente precisa buscar formas de solucionar isso quando a gente percebe que a gente tem esse medo, né? Então, muitas vezes o medo, né? O medo de não ser amado, e isso eu falo não só nas relações entre pais e filhos, eu estou falando nelas também, mas eu estou falando também, imaginando o filho quando vira adulto. Isso pode também criar, se não for visto, não for cuidado, não for curado, isso pode gerar adultos que vivam meio que no automático, sabe? Só fazendo as coisas para agradar os outros, porque agradando os outros é aceito, e aí vem um sentimento sendo aceito, um sentimento de ser amado, né? Então, existem muitas consequências para isso, e elas precisam ser olhadas e precisam ser tratadas. Então, eu diria o seguinte: a autoanálise e o autorreconhecimento são dois passos iniciais muito importantes nesse assunto, né, de medo de não ser amado. E se você ainda não é pai, não é mãe, você pode olhar para isso na sua vida hoje, né, adulta. Talvez quantas inseguranças e quantos medos você carrega, porque de repente os seus pais foram permissivos demais, foram distantes demais, foram frios demais, e hoje você tem um padrão de comportamento altamente inseguro e que talvez você viva em função de agradar as pessoas só para se sentir aceito, para tapar um buraco que ficou na sua relação quando você era criança ou adolescente, né? Então, essa reflexão que eu gostaria de deixar, esse assunto, né, o medo de não ser amado,
tem muito em relação aos filhos, mas também tem muito em relação aos pais, e isso é importante de ser olhado, de ser discutido, né, e de ser refletido, né? Então, queria deixar essa reflexão e queria também deixar meu profundo agradecimento para todo mundo que entrou. Tô vendo aqui Samantha, Ana, Jujuzinha, nossa, Neus Santos, Zampo, enfim, a Lídia Costa, Eliane, Andréia, Gislene, eu quero falar todo mundo, Santorini, Digipele, gente, eu tô sem óculos, Cláudio, Paula, Cássius, Agostinhos, enfim, quero deixar o meu agradecimento para todo mundo que entrou, muito obrigada para todo mundo que ficou. Se quiserem deixar aí os seus comentários, suas perguntas, pode deixar no direct, aqui da Quatro Tempos, ou no meu pessoal. Quarta-feira que vem, 19h30, tô aqui de novo e espero que vocês também estejam, para a gente abordar mais um assunto referente ao relacionamento entre pais e filhos. Tenham todos uma boa noite, cuidem-se e até semana que vem. Tchau!